quase igual aos outros. Escola Edwin Peel. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira é Bert Richards. Thelma, Por que não está na aula de ciências? estão passando um filme, todo mundo saiu. Eu precisava falar com você. Denise, eu estou super ocupada com esse artigo. Eu sei, mas eu preciso de um conselho seu. Você é minha melhor amiga. Eu tentei resolver tudo sozinha, mas não sei o que fazer, entende? 3 caras querem sair comigo no sábado à noite, mas eu não estou muito afim de nenhum dos 3. Mas acho que tinha que sair com alguém caso não tenha nenhum namorado firme na formatura. Tudo bem, quem são os caras? Eu vou falar os nomes, mas não pode rir, hein? Eu sei que tem um namorado perfeito da faculdade. Você acha o Kevin perfeito? Ele é um sonho, tá legal? Agora podemos falar de mim? Seja o que Deus quiser. Bruce Schumann, Edward Zink e Roger Gibbler. Isso é muito grave. Eu sei. Tudo bem. Numa escala de horroroso até bonito, quem ganha o menor número? Dá um empate. O Roger num smoker alugado pode virar semi-legião. Esqueça a aparência. Quem tem o melhor carro? Um Ford Bigode, uma romeseta do pai e uma lambreta. Acho que vamos ter que esquecer a formatura. Ei, vocês aí. Escutem. Muitos de vocês têm me entristecido com esse concurso de jornalismo da Tribuna do Sol. Finalmente consegui preparar todas as inscrições. Durante o meu planejamento, eu escolhi as duas melhores das que vocês fizeram e entregaram a Sturgis Wider, não é? Obrigado. A tribuna vai escolher um e oferecer um estágio durante o verão. Está bem? Então, eu vou afixar os nomes dos vencedores no quadro principal logo depois de terminar o meu almoço. Uma gostosa salada de atum. Um estágio de verão na Tribuna do Sol. Pensa só nisso. Eu vou pensar nisso. E você pensa em mim na formatura com um lagarto. Acho que você está exagerando. Denise, tá a fim de sair sábado à noite? Não vai dar. A gente se vê. Professor Haymaker, o motorista do professor de física atropelou um cachorro. Eu levo um fotógrafo? Não. Como é que é, Terry? E aí, Terry, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tchau, pessoal. Será que eu sou invisível? Ele só estava com pressa. Denise, você é tão quente. Buddy, eu acabei de comer. Obrigada por ter vindo, Bud. Eu tô às ordens. Nossos pais vão viajar 2 semanas. Sabe o que quer dizer? A cama de casal deles vai ficar vazia. E aí, o que você me diz? Eu digo que
Se você e eu fôssemos as únicas pessoas da Terra, a raça humana iria acabar. Você quer tempo pra pensar, né? Tudo bem, eu não ligo. Eu já até dei um nome pra essa festinha. Clube da Luluzinha. A gente vai convidar todas as garotas. Altas, baixas, fáceis, difíceis. Eu serei o garçom. Vocês podem ficar no meu quarto. Vocês podem até usar o meu corpo. Eu só quero servir. Você só quer chatear as minhas amigas. Esquece. Ah, por quê? A gente vai dar uma festa e... Meu Deus, como é que ele faz isso numa mesa, hein? Tenta entender. Não é que eu não tenha feito sexo antes. Eu já fiz até muito sexo. Mas só que dessa vez eu quero com uma parceira. Agora o que a gente tem que fazer é voltar pra aula. Nós temos que voltar agora. Eu quero ver se meu artigo foi um dos premiados. A gente tem que ir andando. Você tem que ir agora? Eu só tenho 15 anos de idade. Daqui a 2 anos eu atinjo o máximo de minha potência sexual. Terry, o tempo tá passando. Eu tenho que me mexer. Será que não faz ideia do que está falando? Não fica nem um pouco envergonhado? Não, eu sou ousado. Eu sou o tipo do cara que não tem nem um pingo de vergonha. Budster, escuta aqui. Você não quer que a sua primeira vez seja com alguém a quem você ama? Pode deixar, eu estarei amando. Olha só, essa daí é Lisa McAdoo. Eu fiquei sabendo que ela faz de tudo com qualquer um. Ela me parece bem vulgar, sabia? Eu vou conferir. Denise, eu tô tão nervosa. Você sabe que esse emprego significa tudo pra mim. Eu sei, mas você trabalha na seção de esportes. Assim vai entrevistar os atletas chocantes. Vai ter tanto orgulho de mim. Eu vou ser uma repórter fantástica. Neil Pearl, Joseph Dreyer. Meu nome não tá aí. Estranho. Neil Pearl, Joseph Dreyer. Submissão, Sun Tribune. Depois eu tive a Terry Griffin no 4º período em si. Você viu o que ela estava vestindo, rapaz? Mantê-la aqui é o melhor que você pode fazer. As pernas não acabavam mais. É melhor ter cuidado, Jorge. Poderia perder seu emprego. Valeria a pena. Não é um emprego dos melhores. Terry? O que há de errado com o meu artigo? Ora, não há nada de errado nele, só que... não é um artigo de destaque. Pois eu acho que é. E por que então vem me dando nota 10? Pelo meu guarda-roupa? Eu lhe dou nota 10 por causa do seu empenho. Você escreve bem. Mas este concurso é uma coisa inteiramente diferente. Quando eu leio aqueles artigos, eu tenho que me perguntar, essa pessoa tem faro para a notícia? Ela pega o ângulo mais interessante da história? Ah, entendi. O que está querendo me dizer é que o conteúdo nutricional do almoço da escola não é interessante. Olha, Terry, eu sei que está desapontada. Mas tive que escolher estudantes que tenham um futuro para se tornarem jornalistas profissionais. Pois eu vou ser uma grande repórter. Que bom. Eu gosto dessa sua atitude. Mas não acha que seria bom ter alguma coisa em que pudesse se sustentar? Por exemplo? Bem, você é uma menina bonita, poderia ser modelo? Ser modelo? Por quê? Porque uma garota bonita também não pode ser inteligente. Olha, o que eu quis dizer foi... Eu sei o que quis dizer. Esse é um grande artigo e deveria estar na Tribuna do Sol. E o senhor é tão sem visão que chega a ser patético. Terry, o Senhor Maravilha chegou. Sempre quando eu tô ocupado. Ela tá na piscina. Por que demorou tanto? Eu sabia que era você. Às vezes eu esqueço que você é criança. Você tá desperdiçando um carro esporte, sabia? Pode deixar, vai dar tudo certo. Como é que você veio pra cá?
me dizer por que você sempre dá esse nó duplo? Kevin, quer por favor esquecer o nó? O que eu preciso é de um pouco do seu apoio. Eu tinha certeza absoluta de conseguir o emprego. Ah, Terry. Eu sei exatamente como se sente. Posso lhe contar uma historinha? Quando eu era criança, eu era obcecado com a ideia de ser bombeiro. Eu fazia umas fogueirinhas no quintal só para tentar apagar o fogo. Então, um dia, quando eu tinha 12 anos, eu vi que não podia ser bombeiro. Por quê? O que aconteceu? Eu descobri de quanto é o salário deles. Uma miséria. Você não entende que eu não quero nem saber quantos repórteres ganham? Eu não me lembro de outra coisa que tenha tido vontade de fazer. E é bem frustrante quando o remaker chega e diz que eu deveria ser uma modelo. E por que não? Até que você leva jeito, né? E além do mais, modelos ganham uma graninha boa. Você também acha que eu não sou capaz? Ah, peraí, eu não disse isso. Você tá pensando que eu disse, mas eu não disse isso. É, mas chegou bem perto. Tem sorte de eu estar apaixonada por você. Eu acho. Senão, nunca mais falaria com você de novo. Eu gostaria de ficar sozinha, por favor. Ah, mas agora, logo hoje que seus pais não estão em casa? Já que não escutou uma palavra do que eu disse, por que não experimenta ler os meus lábios? Adeus, Kevin. Ah, peraí, prefere passar a noite na fraternidade? I like my playthings. Os homens só pensam em sexo. E existe coisa melhor? Fast, hot, and Você não concorda comigo? O quarto precisava de alguma coisinha. Tá vendo? Esse é o motivo pelo qual a minha vida tá completamente acabada. Vocês, homens, acham que as mulheres bonitas são apenas enfeites. São os cabeças ocas. Ah, que isso? Eu tenho o maior respeito por todas as mulheres. Só porque mostram os peitos? Ah, e por suas cabeças também. Acontece que a Kim costuma ler Vonnegut em seu banho de espuma, sabia? E a Luane dedica seu tempo ajudando a solucionar o lixo tóxico. E a única razão pela qual a Bárbara costuma fazer ginástica nua é porque a biblioteca está quente. Qual é, Bud? Assume. Você ia adorar passar a vida toda apenas usando os corpos das mulheres. Ah, me dá um minuto, tá legal? Eu quero me lembrar de todas elas. Será que não dá pra pensar em nada mais profundo do que uma transa? E pra quê? Ah, me desculpe. É o final perfeito pro meu dia. Até parece que a liberação da mulher nunca existiu. A mulher de hoje tem a liberdade de ser tão doente e pervertida quanto nós homens. Isso é maravilhoso. Acontece que eu escrevo um artigo excelente só porque eu sou bonita, ninguém me leva a sério. Que droga! É, mas mesmo assim, de alguma forma, você encontra coragem de continuar vivendo. Isso é que é coragem. É, às vezes eu gostaria de ter nascido um homem. Não fale isso, não. O corpo masculino precisa de sexo o tempo todo. É um tremendo inferno. Eu aposto que se fosse um cara que tivesse entregado o mesmo artigo, ele estaria na Tribuna do Sol agora mesmo. O que você acha da Miss Primavera? Eu só espero que seja uma ninfomaníaca sem lar. Tua irmã tá em casa? Tá. Terry, tem visita pra você. Terry? Eu não sou tão ruim assim. Eu consegui enganar o meu próprio irmão. Olha, eu não tava prestando atenção, só que agora eu tô. Olá, Terry. Eu acho que dá pra entrar nessa. Hoje de manhã, eu sabia quem ela era. Ela berrou comigo. Tava tudo legal. Agora ela tá usando as minhas roupas. Quem você pensa que é? A Tutsi? Não! E Ente? O que você tá pretendendo ser, um rabino? Eu só quero que dê certo. É sério? Uhum. Muito bem. Deixa eu te dar uma mãozinha. Relaxa, solta os braços. Agora põe o quadril pra dentro. Agora afasta os pés. É isso aí. Os homens precisam de espaço. Pronto, agora tem que parecer mais forte. Isso é importante. Uma coisa que todo cara faz. Você tem que coçar o saco.
Ah, que isso, experimenta. Vamos fazer diferente. Imite o seu mestre, tá? Primeiro você tem que fazer o movimento básico. Mas às vezes isso não é o suficiente. Às vezes tem que ir mais fundo, entrar firme, deixar o ar entrar, dar uma mexida nas coisas. Mas pode ser que o meu saco não coce. Todos os sacos coçam, isso é um fato. Pode ser que isso aqui ajude. Até que não tá mal. Peraí, você me deu uma boa ideia. Pronto. Agora dá uma andadinha pra eu ver. Pode parar. Olha, agora você tem um saco. Coça ele. Então qual é, cara? Eu sou um poço, uma máquina de fazer sexo. E é assim que é. Então qual é, cara? Eu sou um poço, uma máquina de fazer sexo. E é assim que vai ser, meu irmãozinho. Eu acho que dá pra enganar se você não se mexer. Eu vou até o fim. Eu vou levar aquele artigo pro editor e vou apresentar como se eu fosse um homem, tá legal? Pode até ser. Só tem um probleminha, eles vão te descobrir. Você acha que eu não vou conseguir, não é, cara? Acertou em cheio. Mas até que eu adoraria ver. Como é que é, meu irmão? A gente se fala depois. Quando a gente tá afiadinho, qualquer hora extra não é nada, não é moleza. O lance é malhar, mas o lance é malhar sempre que possível. Por exemplo, se você tá sem pesos, é só usar um calouro. Eu tô falando sério. Com licença. Vai demorar só um pouquinho. Muito bem. Agora é segurar firme. Dobra os joelhos. Levanta. 2. 2. Tá vendo, Alex? Sem esforço não se consegue. Isso é ótimo. Ótimo pros deltoides. Valeu, garotão. Foi um prazer. Quem te convidou? É que eu sou novo. O que a gente precisava, mais um fresquinho. Forte como um touro. E tão pouco inteligente. Um outro exercício para fortalecer o tronco. O lançamento de bichas à distância. Ei, me solta! Ei, cara, corre! Ei, corre! Ai! Cuidado com os documentos! Oh, droga! Ai. Vamos lá. Um bando de caras legais. Eu tô vendo que já conheceu o Greg Tolan. Ele manda aqui na escola. Eu sou Rick Morehouse. Vão pensar mal da gente. Willie, pode nos dar uma sinopse do apanhador no campo de centeio? Centeio. Winnie. Apanhador no Campo de Centeio, uma novela escrita pelo Terreno Salinger que todo adolescente homo sapiens da América é obrigado a ler. E você leu? A nossa missão em seu planeta é de estudar os padrões de comportamento humano. Ontem à noite nós simulamos um ritual diário adolescente, não fazer o dever de casa. Nós consumimos grandes quantidades de bebida fermentada e nos transformamos em animais festivos, degenerados com ressaca e dor de cabeça. Eu posso ir ao banheiro? 3 minutos.
Eu não quero saber de que galáxia vocês são. Já estão encenando isso há 3 anos. Vão ficar mais 1 ano se não endireitarem. E eu quero o dever de casa agora. A mulher terrena parece tão tensa, tão irritável. Muito café. E pouco sexo. Ah. Winnie. 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 On the streets, people talk. All the strangers that you meet, what you move, how you walk, it's so secret. Take it out, face to face, cross the line of fantasy. If you want, you can come along with me. What other guy? Stick together. Reputations out on the streets. What other guy? Hard to measure when the love is just caught when you need. Eu já acabei. E daí? No one knows what's inside. Girl, you're hungry for the dream. If you want, you can come along with me. What other guy? Maldito, filho da mãe, vai pro inferno! Together. Reputations out on the streets. What other guy? Stick together. Tudo bem. Out on the streets. What other guy? Levantamento de mesa. Vamos pra força e definição. A extensão total é imprescindível. Sem esforço não dá. Trigonometria, ciências, inglês, almoço, jornalismo. Vestiário masculino. Aqui, rapaz. Ô, esse armário aqui é meu. Que é? Tira a mão daí, ó. Tira do armário. Ei! Pega aí! O telefone pra você mais tarde. Falou. Não esquece aquilo, não. É legal, tchau. Vamos chegando. Vambora, hein? Treinador Morrison. Um momento, filho. Boliche, maneiro. O maior. Mas é mais do que um jogo. É um super desafio. Um homem, uma bola, 10 garrafas. Uma pista também. Exatamente. Treinador, eu acabei de ser transferido de outra escola e não recebi ainda minha roupa de ginástica, então eu acho que eu vou para a biblioteca. Espera aí. Todo mundo tem roupa para a minha aula de ginástica. Todo mundo. Legal. Eu inspeciono o time de surpresa 3 vezes por semana. É só um avisinho. Use o suporte. Ô, Mark, dá pra você jogar a toalha pra mim? Eu odeio ginástica. Eu também odeio. Eu odeio ginástica, odeio. Dá licença.
se espalhando. Você já viu uma coisa dessa? Nunca. Atenção, esquadrão do chuveiro frio! Vou pegar aluno novo! Saiam, meninos! Levem apenas o que for essencial. Não peguem todo o material, não. Nós temos um sabotador em nossa aula de ginástica. Um cretino. Um idiota. Quem começou aquele incêndio é um esgoto de ratos humano. Apenas um 0. Chárbico, quantas vezes já disse que não quero animais na minha aula? O senhor desculpa, tá? O senhor desculpa, mas se eu deixasse ele no vestiário, os crocodilos É iam comer... melhor dar um jeito nele. Tá bom. Senão eu dou um jeito. Quietinho, quietinho. Vem cá, vem cá. Isso, bonitinho, bonitinho, quietinho. Isso. Isso, fica aí, fica. Ó o papai. Ó o papaizinho aqui. Quietinho, isso. Vamos andando. O que é? Tá nervosinho? Tá nervosinho? Eu fico com o Willy se você ficar com o Phil. Ah, tá legal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pronto. Camisa, peito nu. Camisa, peito nu. Vamos lá, hein? Quer jogar com raça, hein? Vamos lá, Quero ver, quero ver. Algum problema, minha filha? Minha barriga. Uma dor horrível. Eu comi um sanduíche na cantina. Vamos, levante-se. Quando a vida surge como uma batalha cruel, o que você faz? Vou pra enfermaria. Não, droga, não! Você mira no pino 7 e rola a bola. Tudo bem, tudo bem. Os outros cabeças de bagre podem começar a jogar. É um bom trabalho. Ah, eu sabia. Obrigada, senhor Mendonça. Mas eu não posso mandar para a Tribuna do Sol. O que disse? Não posso mandar. Sua redação é boa. Mas, cara, isso é super chato. Tem que agarrar o leitor. Balançá-lo um pouco. Já sei. Balançar. Só porque é homem, não quer dizer que não possa escrever com sensibilidade, com sentimento, coração. Mas você tem futuro. Olhe, eu só vou escolher os vencedores daqui a uma semana. Então pense em alguma coisa interessante. Tente outra vez. Obrigada. Valeu.
gosto de ver você deprimida. Afinal, se você não está contente com a sua vida, eu devia de ser uma suicida. Olha só, veja o que o Kevin mandou. Eu faria qualquer coisa para chegar em casa e encontrar flores. O que você quer dizer com qualquer coisa? Hã? Talvez o Remaker tivesse razão sobre o meu artigo. Mas eu sei que eu posso fazer melhor. É que estou confusa. Ah, claro que você tá confusa. Tá usando até as minhas cuecas? Theory, esquece. Volte para Pearl. Tudo bem estar com um corte ruim no cabelo, afinal você tem uma vida legal e um namorado espetacular. Eu não posso desistir. E hoje foi uma tragédia. Eu fui a pele de todo mundo, mas eles todos acharam que eu era um homem. Eu até fui no vestiário dos meninos. É verdade? É. E eles estavam... Estavam. Quero ser o seu irmão mais novo. Tem alguma coisa aí. Eu não sei bem o que é, mas eu tenho uma semana para descobrir. Olha, o que vocês acham? A garota que entra no vestiário fica burra. Ainda posso conseguir aquele emprego. Amanhã eu vou até outra escola e vou começar a fazer amigos. Todos os amigos que encontrar. Mas se o Kevin ficar sabendo que anda pelo vestiário dos meninos? Denise, os grandes jogadores se preocupam com suas namoradas? Não. De qualquer maneira, o Kevin jamais descobrirá. A não ser que eu conte pra ele. Mas pode deixar que eu não faça isso, não. É só a Denise cooperar comigo. Denise? Nem morta. Perguntar não ofende, né? Eu tô ficando doida. Já procurei pra caramba, não encontrei a tarraxa do meu brinco. O que eu vou fazer? Andar o dia todo com um brinco só? Ah, olha só. É só você pegar um pedaço de borracha de lápis e usar pra segurar o teu brinco. Segura o dia todo. Ah, obrigada. É que eu tenho irmãs. Ah. Agora nós estamos na cantina. Tá todo mundo comendo, tá todo mundo se alimentando bem direitinho. Todo mundo. Oi. Oi, eu sou Terry Griffith. Oi, meu nome é Harold Haptil Habico. Tá na hora do almoço do Bola de Neve. É aqui. Ah, Bola de Neve, que gracinha. Oh, não, esse aqui não é o Bola de Neve, cadê? Tá aqui. Isso é o almoço. Quietinho, viu? É uma pena, eles não fazem sopa de cobra. Olha, foi um maior prazer em te conhecer. Tá, o prazer foi meu. Quer companhia? Quer companhia? Quer companhia? Ah, quero, claro. Sou Terry Griffith. Ah, desculpe, eu esqueci o seu nome. É Rick Morehouse. Ah, isso aí. Da última vez que a gente se viu, eu estava numa pior. Eu sei, é barra ser calouro, né? Você também é? Ah, eu tenho 2 meses. Sabe, na verdade, eu sou um calouro profissional. 7 escolas em 3 anos. Já estou craque em me mudar. Com licença. Oi, obrigada. Ficou super legal. Ele me ensinou a consertar o brinco. Porque ele é uma bichinha. Vamos. Conhece a Deborah Stroblich? Não muito. Mas ela veio falar com você. Deborah Stroblich é uma coisa. É, mas parece que a gata tem namorado. Isso não demonstra bom gosto. Você é formado? Sou. E vai pra faculdade? Bom, eu gosto de música, mas eu queria fazer alguma coisa nesse campo, mas não sei se preciso ir pra faculdade pra fazer isso. Eu curto música de montão. Eu gosto do The Clash, do Talking Heads, do Bruce Springsteen e do Prince. É, super legal. Escuta isso aqui. Olha só, que gatinho. Se veste como Elvis Presley, parece com um Karate Kid. Eu vou sair com ele. Distúrbio intestinal grave?
O que houve? Você está com dodóizinho na barriga? Ou que você é uma bicha? O médico disse que eu devo ficar legal em uma semana a partir de segunda. Por isso, eu acho que eu vou indo pra sala de aula. Não vai, não. Eu tenho um trabalhinho para você. Pega aqui. Você é cada vez melhor, hein? Eu acho que você precisa de duas. Olha o dragão passando, cuidado com os pés. Ô, não empaca não, hein, meu filho. Vambora. Isso. O que você tá olhando? Nada. Bichinha. Oi. Tudo bem? Depende de você. Oi. Eu sou a Sandy. Terry. É, eu sei. Que gravata incrível. Onde comprou? Numa loja. Bichona. Pelo que eu estou vendo, você é novo aqui e não tem namorada. É, mas tem uma na minha terra. Um relacionamento à distância? Boa sorte. Ei, Rick! Quer carona pra casa? Tá. É, eu tenho que ir saindo, meu amor. A gente se vê por aí. É isso aí. Ela é uma gatinha. É, mas eu tenho uma regra. Eu nunca saio com garotas que falam besteiras. Pode parar, aqui tá ótimo. Valeu pela carona. É, o que você vai fazer agora? Sei lá, nada. Quer entrar? É, eu ia regular o freio, depois bater uma bolinha, mas eu acho que dá. Tá bom. Se a minha mãe chegar do trabalho e se ela perguntar a você sobre a minha garota, você diz que o nome dela é Alice e que ela é parecida com a Chris Evans, tá? É que eu não quero que ela esquente com a minha vida amorosa. É, mas a Chris Evert Lloyd... Ela está em Wimbledon. Quer uma cerveja? É, quero umazinha. Então você não tem mesmo uma garota? É isso aí. Mas e a formatura? Não, o que é que tem? Ah, você sabe, parece legal. A Paixão no Paraíso. Vão alugar aquela praia onde se faz surf. Você quer ir? Eu quero, mas parece que vai ser uma noite romântica e eu não quero ir com a minha mãe. E você já tentou chamar alguém? É melhor andar depressa. Diga lá, quem é a primeira escolha? Você faz muitas perguntas. Rick, a gente tá se abrindo, papo de homem pra homem, sobre mulher, essas porcarias. Então você ainda é virgem? Eu não sei, é que... Você não sabe? Não estava prestando atenção? E você é virgem? Não. Você já transou com um monte de garotas? Não. E você já transou com alguma? Já. Legal! Então conta como foi. Não foi nada demais. Logo depois que o papai morreu, uma amiga da minha mãe, eu acho que ela queria me consolar. E conseguiu. Ei, aquele lá é o seu Ei, quarto? espera um pouco, não entra aí não. Tá a maior bagunça. Diferente, hein? É que eu me amarro em James Brown. Tô sacando. Sabe como é que é? O Prince, Michael Jackson, todos vêm do James Brown, o padrinho do soul. Sem falar no senhor humanitário, o senhor dinamite, o cara mais trabalhador da música. Ah, Nova York, ao vivo, Teatro Apollo, em 62. Esse cara foi um rei. E aí, vamos curtir um som? Ah, é melhor não. O som tá quebrado? Não é que eu gosto de fazer isso sozinho. Hã?
É que quando eu ouço James Brown, eu tenho que dançar. Sabe, como ele, enlouquecido, eu não consigo ficar parado. E, sabe, geralmente eu estou sozinho quando eu faço isso. Tá limpo, cara. Eu respeito teu lance. E agora vamos continuar com a cervejinha. Tá legal. Budster, a geladeira deu um novo significado à palavra vazio. Ah, deixa o café da manhã pra lá. Isso aqui fica bem melhor frio. Você combinou que ia fazer a metade das compras da casa enquanto papai e a mamãe viajavam. Eu sei, tá legal, mas é só a metade. Ah, quer saber de uma coisa? Eu lavo os pratos. Merci. Parece até um espelho. Eu atendo. Alô? Ah, mas que saco! Por que você não vai para aquele lugar? Ah, dane-se! Pra você também, cara de pastel. A mamãe mandou um beijinho. Alô, Rick, como é que é? É o Terry. Eu quero que você vá amanhã com uma beca legal pro colégio. Vamos arranjar um par pra formatura. Faça o que eu mandei. Tudo bem. É. Até mais, cara de pastel. Droga, desligou. É isso aí que você chama de maneiro? Um cara que curte James Brown? Será que não dá pra esquecer tudo isso? Olha, não tem motivo pra você perder essa formatura. Qualquer garota adoraria ir com você. Então vamos lá. Quem é ela? Suéter vermelho. Sapato bonitinho. Hã? Vai em frente. Ir em frente e convidar a gatinha? Não, você tem que dizer alguma coisa legal como são bonitos os seus olhos. As cabritas adoram ver isso. Ah, qual é? Oi, Janine. Oi. Eu vivo esquecendo o seu nome. Rick, Morehouse. Sabe, eu sento perto de você na aula de moral e cívica. Você tem olhos lindos. Eu aposto que tem. Tem um par para a formatura? Mas é claro, por quê? Representante do comitê de pesquisa. Muito obrigado, hein? Tem que ser essa. E sabe por quê? Porque eu não convidei todas as outras. Não. Porque eu tive um pressentimento. Verdade, eu já tive isso antes, mas dessa vez... Beth, o que você vai fazer na noite de formatura? Eu vou à formatura. E no sábado? Estou ocupada. E hoje à noite? Compromisso. E no domingo? Já estou ocupada. E qualquer noite em 1989? Tenho compromisso. E ontem? Tem compromisso ontem? Acho que sim, mas pode me convidar de novo. Oi, Terra. Como vai, Sandy? Ouvi dizer que seu amigo está desesperado por um par para a formatura. Ele ia adorar minha prima Gil. É uma graça. É mesmo? É sim. Ela tem os olhos da John Collins e os dentes maravilhosos.
Sei, mas e quanto ao resto dela? Chocante! O Rick tem que conhecer. Que tal se você, eu e o Rick e a Gil nos encontrássemos na caverna hoje à noite? A gente fazia um piquenique. Nós vamos curtir. A Gil vai ter que ser mesmo um avião. Eu quero uma amante com mão bem leve. Eu quero uma amante com toque macio. Eu quero uma amante que demore algum tempo. Que fique comigo muitas horas a fio. Me empresta sua jaqueta do exército. Eu quero uma amante que demore algum O que tempo. você tá fazendo? Eu tô limpando a casa. Budster, você tá com febre? Eu tô chocante! A Linda tá vindo pra cá, irmãzinha. Não leva a mal não, Dom Juan. É só por curiosidade. Essa garota tem alguma ideia de que vem aqui pra alegrar a sua vida? Bem, pra falar a verdade, não tem muito, não. Pra variar, a gente vai começar com um pouco de álgebra. Mas assim que eu mandar o meu charme, ela tá no papo. Me passa esse livro de massagem, por favor. Buddy, por que você não usa uma abordagem mais sutil? Quem sabe pendurar os 2 salames no teto? Vai brincando, mas pelo menos o meu par é do sexo oposto. Eu só vou sair com a Sandy por causa do Rick. Pelo Rick? O que aconteceu com a pesquisa? Era o que eu tava falando. Por causa de uma simples pesquisa, você vai brincar com os sentimentos de uma pobre garota? Todos os travestis são iguais. Você me dá nojo. Mas claro, esse não é o verdadeiro problema. Ah, não? E qual é? É que a Sandy tá louquinha por você. E se ela de repente rasgar as roupas e enlouquecer? Foi isso que o Greg disse que a Roxane Dolly fez, sabia? E o que eu faço, hein? Me liga. Eu chego lá em 15 minutos. Peraí, você não pode me ligar. Não pode nem vir pra casa. Vai ter que dormir por aí, irmãzinha. Dormir por aí? Ai, meu Deus. Eu quero fazer um brinde ao meu amigo Rick. Um cara com muito senso de humor. E também ao verão. Eu juro, o 6º ano é tão maneiro. É uma comédia. Quer dar um rolê? Precisam de privacidade. Tio, seu animalzinho. Vamos lá. Ei, esperem! Onde é que vocês vão? Ei, meu irmão, não me abandone agora. Vão curtindo por aí. Me abandone. Tudo bem, eu estou aqui. Sandy, você armou direitinho. Daqui a 5 anos, a Gil vai fazer a felicidade do cara. Mas é claro. Fogo gostoso. Sandy, é que eu... Fica quietinho. Sandy, isso é o maior erro. Pode ser e pode não ser, só há um meio de descobrir. Sandy, por favor. Sandy, não mexa aí! Existe realmente uma ótima explicação para isso, eu juro. Eu estou lisonjeada. Está? Mas não precisa fazer isso para me impressionar. Não? Não. Eu gosto muito de você. Eu acho que eu vou tomar uma cervejinha agora. Tá legal. Pode não ser tão pequenininho. Nem me fale. Você quer mais uma bebida? Que pergunta. Enche aí. Vem cá, se eu te desse $5, você ia pro cinema? Olha aí, a Terry disse que estaria em casa hoje à noite. Eu não saio enquanto não falar com ela. Então, se eu te der $10, você espera lá no carro? Eu não tenho papo com você. Vamos continuar. Bobão. Se o coeficiente de x é maior ou igual ao de y e o coeficiente de y é maior do que o de z,
Então, pela propriedade transitiva, o que pode ser dito sobre o coeficiente de x em relação ao coeficiente de z? Peraí! Tá na hora do Kevin saber a verdade. A Terry se mudou para o Oregon para se juntar a um grupo religioso que ela conheceu. Tá tudo numa carta. Deve ir para casa e esperar pela carta, Kevin. Calma, mais 2 problemas. Se coeficiente... Oi, Kevin. Terry, você voltou! Quer me dizer onde é que você esteve? Você vai rir. Eu estava lá em cima procurando essa roupa e acabei dormindo no armário. Mas o que você fez com o seu cabelo? Ah, eu cortei. Não está lindo? Lindo, tá caído. E você tá bêbada. Tá assim, tá doidona. O que tá vendo, hein? A gente se encontra. Que isso? Kevin, meu anjo querido. Eu vou me desculpar por isso. Eu juro. Quando? Hoje à noite? Deixa eu levar você. Hoje à noite eu não posso. Hoje à noite eu tenho que trabalhar no meu artigo. Vamos fazer uma coisa? Eu levo você até o carro, tá bom? Que gracinha. Você vai me levar até o carro. Eu não mereço tanto, não. Não fica triste, tudo bem, porque enquanto você estava bêbada no armário, eu estava estudando álgebra. Que maravilha. Gente maluca. Bem, enfim, sóis. Por que está sorrindo desse jeito? Porque tá na hora de curtir. Vamos dançar, vamos enlouquecer, vamos beber, vamos ficar peladões. Bud, eu adoro uma festa, mas você tem uma coisa que me mete medo. Linda, você é doida. O que você gosta? De mergulho na piscina, de massagem no quarto? Escolha um pecado. Qualquer um. Está ficando meio tarde. Não, tá cedo. Tchau. Linda, espere, pelo amor de Deus, eu passei o aspirador, linda. Bud, você é um cara legal. Ah, não, nada de cara legal. Isso é pior do que a morte. Eu encontro você na aula. Obrigada pela ajuda. Linda, espere. Faria alguma diferença se eu dissesse que estava caído que nem um bêbado? Faria. Você está? Não, eu estava só testando. Adeus, Bud. Gosto do seu cabelo. Essa garota tem um autocontrole inacreditável. O Kevin me odeia. O Rick me odeia. Todo mundo me odeia, menos a Sandy. Ah, é? E como foi? Você foi pra cama? Aposto que eu cheguei mais perto disso que você. Daqui a alguns anos, quando a Linda se lembrar dessa noite, ela vai se arrepender amargamente. Boa noite, Bud. Não deu, meu amiguinho. Não aconteceu nada demais, mamãe. Eu me dei bem na prova de história. A Terry se tornou transexual. Ela tá deixando crescer cabelo no peito. Tá, só um instante. A mamãe quer falar contigo. Não, caramba. Ela não pode falar. Os médicos mandaram que ela não falasse. Tem a ver com o hormônio, com a voz. Além do mais, ela tá de ressaca. Ela saiu com a rapaziada pra beber. Tudo bem, até semana que vem, mãe. A gente tá com saudade. Tá bom, tchau. Ela pensou que eu tava brincando. Ei, Rick! Oi, Terry. Bom dia, Sarah Morehouse. Rick, seu amigo Terry chegou. Desculpe por ontem à noite. Tudo bem. Se eu estivesse na 6ª série, eu acho que teria sido a maior noitada. Vem, vamos sair. Espera aí, deixa eu adivinhar. Você armou um encontro maneiro com a avó da Sandy. Não. Eu entendi tudinho. Não há nada de errado com você, a não ser a forma como se veste. Terry, mas eu levei 1h30 pra me arrumar assim. É melhor não demorar tanto da próxima vez, vem. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho cartão de crédito. Depois você me paga.
Eu tô me sentindo meio estranho. É porque ainda não se acostumou a ser chique. Vai se acostumar. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Terry. Oi. Eu sou o Rick. É, eu sei. Você está um pouco diferente. Tomou um banho de loja, cortou o cabelo. Bem-vindo aos anos 80. Tá muito legal. Obrigado. O que é, Débora? O que você tá fazendo aí com esses bobalhões? Vambora daqui, vamos? Eu já estou indo. Agora, Débora. Só um instante. O Greg gosta de bancar o machão, mas ele não odeia vocês, não. Não, você tá enganada. Ele odeia a gente, sim. É que, no fundo, ele é inseguro. Mas na superfície é um bobão. Vai devagar, hein, Débora. E aí, gatinha, o que foi aquilo? Parada de piedade? Eles me ofereceram uma pizza. É demais, Que coisa, né? Tá na hora do espetáculo, galera. Estou recebendo leituras de vida. E é humano, é? Desconhecido. Parece ser um saco de batatas com base de carbono. Calma. Calminha, cavaleiros. Sentem-se. Muito esforço não é bom para o músculo. Tenha um bom almoço. E aí, como é que tá? Casaco maneiro, hein? Oh, desculpe. O espaguete mancha, né? Mancha mesmo. Eu perdi a briga. Por que não encarou aquele idiota? Ele pediu desculpas. E acreditou nele? Benefício da dúvida. Além do mais, o cara levanta automóveis. O que está fazendo? O que você acha que eu tô fazendo, hein? Mas tem que fazer isso aqui? Eu tava com vontade. Não é o lugar certo, não? Terry, qual é o problema, afinal? Não tem problema nenhum. Eu estava só brincando. É só que ficou tão legal hoje. Estava perfeito. Isso não é demais? É demais o quê? Bom, isso da gente aqui, dois caras, aqui no banheiro, dois homens, nos inclinando no mictório, falando de gatinhas, de brigas. Dois caras de verdade, né? Isso é o típico laço masculino. Sabe como é? Como podcast de Sundance Kid. Ah, então é isso. É legal. Eu gostei dessa ideia, assim. Eu só gostaria que o Greg Tolan entrasse nessa também. Eu já tô de saco cheio desse bobão. Quer saber o que eu acho do Greg Tolan? Eu vou contar sobre o Greg Tolan. O Greg Tolan é um idiota. Ele não pode ficar por aí impune. A gente tem que dar o troco. A gente e que exército? Sem violência. Não precisa descer ao nível dele. Vai ver. A gente tem uma coisa que o Greg Tolan nunca vai ter. Inteligência. Sabe, tem razão. A gente é esperto. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu também não. Puxa. Ei, cara, isso vai te matar. Experimenta isso aqui, é bem melhor. Opa. Tá com uma cara ótima. Fui eu que fiz. Posso pegar umas batatinhas? Buddy? Valeu. O que você tá fazendo aqui? Procurando por você. Ai, que esse é o meu irmão mais novo, Bud. Como é que tá? Então, quer dizer que esse é o Rick.
Eu já ouvi falar muito de você. E como? Buddy, o que você quer? Adivinha só quem veio pegar você pra escola hoje de manhã? Seu grande amor. Kevina. Kevina ficou muito chateada porque você saiu sem ela. Você sabe como ela adora seus braços musculosos e o seu peito peludo. O Terry é um tremendo garanhão. Vamos lá. Mostra pra ele o seu peito peludo. Buddy! Olha, a Kevina pediu pra avisar que vai te pegar às 7h30 em ponto pro jantar. Aí, arrasa quando ela chegar, tá? Obrigado pelo recado, Buddy. Foi um prazer. É. Eu vou dar uma sacadinha no mulherio da área. Olha, Rick, eu vou saindo, tá? Te cuida. Você tem uma namorada chamada Kevina? Meio exótico, não é mesmo? Garanhão. Oi. Eu posso te falar uma coisa? Graças a você, eu consigo me sentir mais homem. Senta. Gente, eu só queria pedir desculpas pelo que eu fiz com vocês ontem. Eu me senti muito mal e eu quero que... Bom, eu quero que fiquem sabendo que ainda são o meu grupo predileto. Senta aí. Puxa, cara. Essa droga tem que parar. O que você vai fazer? Com licença. Podem me dar atenção, por favor? Atenção. Todo dia no almoço, a gente recebe um tratamento muito especial de um cara muito especial. Um cara que dedicou a sua vida a cuidar de seu corpo, levando seus músculos aos verdadeiros limites da capacidade humana. Por quê? Você pergunta por quê? Por quê? Bom, só para ter força para levantar mesas e derramar a comida. Greg Toller! Espera aí. Vamos aproveitar agora para sabermos um pouco mais sobre o homem por trás dessa sujeira. Greg, posso lhe chamar de Greg? Agora nos diga, Greg, quando foi que começou a derramar comida? Hein? Quando era um bebê sujão? Derramava sua sopa de ervilha? Bom, você sabe, a maioria dos psicólogos nos diz que gente que faz musculação quer compensar por falta de QI ou por um pinto pequeno. Qual dos dois, Greg? Bom, aqueles que fazem aula de ginástica, como o Greg, devem saber a resposta dessa pergunta. Eu vou acabar com você, Morehouse! Greg, por favor. Então, ele não é o máximo! Músculos e senso de humor. Bom, vamos todos agradecer ao Greg pelas emoções no almoço e pelo derrame que nos causou. Agora, todo mundo de pé, todos de pé, peguem a ponta da mesa. Um tributo a você, Greg. Já! A gente ama você, Greg! Ai, caramba! Todo mundo pra fora! Todo mundo pra fora! Peraí, palhaço! Qual é, Greg? Greg, fica frio. Foi brincadeira. As pessoas riram. Deixa rolar. Não se mete nisso, Débora. Eu estou ficando de saco cheio porque você vive chateando as pessoas. Ah, é? Então aguenta, porque vai ficar ainda mais emocionante. Sabe, o Terry tinha razão. Você é mesmo um bobão. O quê? Aquele bobão me chamou de bobão? O quê? Agora vai querer espancar ele também? Não, eu quero comprar um sorvete pra ele. O Terry é um grande bobão, o Terry é um grande bobão, o Terry é um grande bobão, ah, o Terry é um grande bobão, o Terry é um grande bobão, o Terry... Será que não pode ser homem suficiente para ir andando? Olha, eu mostro como é que se faz. Ah, tem pudim no seu sapato. Você foi chocante, fenomenal. Quem vai convidar? Ah, não começa com isso.
Você é praticamente uma celebridade. eu tô tendo um dia ótimo. Por favor, Terry, não arrasa com ele. A gente já foi longe demais pra parar agora. Convida só mais uma pessoa. Qualquer uma. Depois eu juro que fico na minha. Qualquer uma? Qualquer uma. Olha... Isso pode parecer loucura, mas... afinal, sabe, o dia todo foi uma loucura. Quer ir à formatura comigo? Eu adoraria. Débora, eu acho que você não entendeu bem a pergunta. Entendi, sim. Eu adoraria. Oi, Terry. Eu vou com a Débora. Eu vou com a Débora. Isso é maravilhoso. Viu, eu não disse? Você é um cara e tanto. Já estava na hora de uma garota de sorte sacar isso. Nós temos que ir juntos. Eu acho que não vou. Tem que ir. Qual é? Acende. Nada disso, cara. Aquela gata é perigosa. Eu não preciso ir. Precisa sim. Depois de tudo que você fez por mim, a gente tem que arranjar alguém pra você. Porque, Terry, eu só vou se você for. Eu juro. Eu vou dizer a Débora agora mesmo. Eu acho que eu sei quem vou convidar. Legal. Eu tava pensando, você tem planos pra sábado à noite? Não tenho certeza. Ou vou a Paris de avião, ou vou assistir o Barco do Amor. Denise, quer ser meu par na formatura? Você está tão sexualmente confusa. Por favor, diga que você vai comigo. Por que ia querer ir? Porque eu prometi pro Rick. E se eu não for, ele não vai com a Débora. Débora! Como eu sou imbecil. Eu achei que a questão toda era arranjar um par para o Rick. Mas não ela. Afinal de contas, o que ele viu nela? Ela é bonita? Não, ela é mal roubada. O Rick precisa de alguém que seja bem mais sensível, como você. Certo? Por que eu ia querer o Rick? Eu já tenho o Kevin. Boa pergunta, mas você gosta dele. O Rick não é o meu tipo. É claro que com a minha ajuda ele melhorou muito. Ele parou de comprar roupas em lojas para idiotas. Você gosta dele, eu te conheço. Ele é uma pesquisa. O meu artigo tem que sair na segunda. Eu tenho um monte de matérias boas, mas eu ainda preciso de alguma coisa que reúna tudo. Você gosta dele. Denise, por favor, diga que vai à formatura comigo. Eu vou à formatura com você. Obrigada. Eu quero ir de limusine e não pode contar pra ninguém, nem aos meus amigos, nem aos meus pais. Fechado? Olha, eu também não me orgulho muito disso. Puxa, como eu caí. É realmente muito triste. Você é o melhor garoto com quem vou sair há várias semanas. Como é que eu estou? Linda. O Kevin adora essa roupa. E hoje eu quero estar linda pra ele. Acho que vocês dois não têm passado muito tempo juntos desde que você mudou de sexo. Gracinha. Denise, pra que tanta pressa? Somos jovens, cheios de vida. Vamos ser jovens e cheios de vida juntos, vamos? Você seria o último nome do catálogo telefônico. Oi, o Terry está em casa? Tá, pode entrar. Ô, Terry, tem visita. Pode subir, estou pronta. Olha, a gente pode ir pra sua casa, tá limpo. Eu sou muito flexível. Droga! Terry? Não entre, eu estou me vestindo! Terry?
Eu já estou saindo! Oi, Sandy. Que surpresa boa. Isso é pra você. São peixes beijoqueiros. Pra me desculpar pelo outro dia. Eu também queria me desculpar. Como soube onde eu morava? Eu segui você. Por que não estuda na Pearl? Ah, eu odeio aquela escola. Um bando de garotos ricos e snobs. De qualquer modo, muito obrigada pelos peixes. Eu vou colocá-los na minha cama. Ah, vai ser perfeito. É o seu quarto? Ah, não. Esse é o quarto do meu irmãozinho. O meu é aquele ali. Então eu vou dar uma olhadinha. Me ajude. Acho que vou deixar isso aqui. Nossa, é aqui que você dorme? Que faz seu dever de casa? É que eu gosto de fotos de gente. Ele se amarra no traseiro das meninas. Aqui não tem só traseiros de meninas. Aqui temos Brigitte Bardot. A Luane, que despreza o lixo atômico. Ah, não deixa ele te enganar, não. Ele é um maníaco sexual inveterado. Bem, ele sempre me tratou super respeitosamente. E com muito carinho. É, ele é o único. Esse aqui é o meu irmão. Será que é o seu amigo, o Kevin? É, o Kevin, é. Por que não vai lá embaixo e diz ao Kevin que ainda não estou pronto e que ele espere no carro, por favor? Ah, eu tentei isso uma vez, mas ele não gosta de esperar no carro. Obrigado por ter vindo, mas como está vendo, estou com a maior pressa. Mas antes há outra coisa que gostaria de lhe dar. Ah, mas não há nada melhor do que esses peixes. Você não viu nada. Meu Deus, os peixes! Você já deu comida para eles hoje? Olha só, eles estão famintos. Estão se beijando. Estão virando canibais. Tome, dê isso para eles que eu vou ver o que eu tenho na cozinha. Vocês gostam de pizza? Buddy! Oi, Kevin! Olha ela aí. O que está fazendo aqui tão cedo? São 7h30, estou bem na hora. 7h30? Eu juro ter ouvido 8h30. Vamos fazer uma coisa. Eu vou me aprontar e você pode voltar daqui a 1 hora. Você sabe muito bem que eu disse 7h30. E você disse que estaria vestida para arrasar. Então por que tá assim, dessa maneira horrorosa? Ah, eu não sei. Buddy, eu posso falar com você um minutinho? Diz aí, o que você quer de mim, irmãzinha? Tem uma mulher seminua no seu quarto dando pizza pros peixes e ela é toda sua. Ah, que isso? Pra cima de mim? Buddy, eu preciso de você. Ela precisa de você. Você precisa dela. Tá mesmo quase nua? Pode estar completamente. É mentira. E se não for? Boa pergunta. Olha, se eu não voltar, guarda a minha correspondência. Kevin, meu anjo. Olá? Onde está o Terry? Foi embora. Não é a primeira vez que aquele bichinho desgraçado parte o coração de uma linda garota como você. Estou tão envergonhada. Por quê? O quarto está cheio de mulheres nuas. Ficaria mais à vontade se eu tirasse a minha camisa, hã? Mas que garota. Aí, não dá pra ir ao Giovanni com você vestida assim. É claro que dá. Vamos logo. Há muito tempo eu conheci uma garota chamada Terry. Ela usava vestidos e se maquiava. Ela era legal. Depois desapareceu. Sabe pra onde ela foi? Ainda está aqui. É lógico que eu ainda sou a mesma pessoa. E você só liga pra uma coisa, se eu me visto bem. Não, não é só pra isso que eu ligo. Olha, eu estou sob pressão. Meu artigo tem que sair na segunda. O que tá havendo com esse artigo? Tá legal, eu acho que é bom se ter um hobby, mas afinal de contas... Um hobby. Eu não quis dizer um
um hobby como sendo um hobby apenas... hobby como sendo uma coisa importante. E aí? Como é que eu estou? Chocante. Meu fesclero está aberto. E é isso que tá chocante. Budster, você está bem? Não, Terry, eu não tô. O papai e a mamãe voltam segunda-feira. Eu tive 2 semanas de total liberdade. E o mais perto que eu cheguei do sexo foi uma garota que tirou a parte de cima pra seduzir a minha irmã. O que há de errado comigo? Não há nada. Afinal de contas, o sexo não é tudo na vida. Eu gostaria de ter a minha própria opinião. Mas você vai ter. Eu sei de um lugar que tem massagens delícias, sei lá. Será que dá pra você me emprestar $200? Buddy, por que não liga pra galera e vai pro shopping? Eu ainda prefiro acabar com a minha virgindade. Buddy, você sabe que eu não posso atender. Por favor, atenda o telefone. Quem é? A Terry tá aqui. Eu vou ver se ela pode falar contigo. O Senhor Maravilha. Oi, Kevin. Não, hoje à noite eu não posso. Escuta, a gente tem que ter uma conversa séria. É sobre a gente. Escuta, a gente pode falar depois? Eu tenho que ir. Tchau, Kevin. Quer dizer que o Senhor Maravilha dançou? Que legal. Eu estou me divertindo muito. Ninguém aqui sabe que eu era gorda. Denise, me fala de novo que o Rick e a Débora nasceram um pro outro. Rick e Débora nasceram um para o outro. Ele é um canalha! Ele continua me olhando. Muito obrigado, vocês são ótimos. Nós vamos voltar já. Ele quer falar comigo. Você se importa se eu... Não, pode ir. Vai fundo. Você é um grande par. Oi, Sandy.
Naquela outra noite eu me senti como um visitante do planeta dos idiotas. Ah, que isso. Todos nós cometemos erros. Oi, Deb. Oi, Greg. Deseja alguma coisa? Eu desejo sim. É comida para 8, por favor. Ah, são tão lindos. Eu também acho. Sabia que eu acho que não estão com fome. Pois é. Acontece que são vegetarianos. E aí, tá gostando? Estou. Como é que ela fez isso com você? Nós não temos nenhum compromisso. Ela pode fazer o que bem entender. No meio da formatura? Danadinho, tá aí, não é? É a primeira formatura dele. Desculpa. Terry! Tá legal, onde é que ela tá? É aquele maldito culto. Eles fizeram uma lavagem total nela. Você quer ficar com a metade do... Olha aí, ô pirralhinho, onde me conta agora, ou vai me contar no hospital? Ah, agora eu tô me lembrando. Se eu contar onde ela tá, você vai ter que me levar junto, tá legal? Eu não quero perder o lance. Não tem jeito, né? Peraí. É a rigor. Eu tenho que trocar de roupa. Obrigada. Obrigada. Bem, como patronesse do comitê de formatura, eu tenho agora o prazer de revelar o rei e a rainha da formatura. Os envelopes, por favor. Obrigada. Senhoras e senhores, a rainha da formatura deste ano é Deborah Stallbridge. Eu juro por Deus, não é mentira. Muito bem, tá bom. O rei deste ano é Greg Toland. Muito bom, hein, Greg? Você merece. Parabéns, parceiro. Meus parabéns, Greg. Obrigado, Débora. Agora, olhando com bastante calma, eu até acho que eles formam um belo Normalmente par. teríamos uma dança com o rei e a rainha. No entanto, como patronesse do comitê de formatura, eu resolvi que é uma tradição tola. Então, todo mundo dançando. Vamos, Rick! Me dá uma licencinha aí. Você vai se ver comigo! Me larga, seu touro imbecil! Me larga! Droga! Me larga! Me Tudo bem, ô Fortão. Quer me pegar agora, não é? Eu não tô fugindo, não, cara.
Lindo smoke. Vai ficar ótimo no teu enterro. Tudo bem. Sem esforço não dá, não. Ei, Terry. Buddy! Eu tava com saudade. Terry, você tá legal? Ah, Kevin! Sandy! O que você tá fazendo aqui? De smoking? Por favor, vá embora! Quem é esse cara? Eu sou o namorado dela. E você, quem é? Apenas um amigo. Terry, vamos resolver isso. Eu sei que você ainda me ama. Não, eu não te amo. Eu amo outra pessoa. Calma. Terry, Obrigado, a gente obrigado. tá legal junto. Você é minha... Não precisa dizer. Eu posso falar com você um instante? Eu já volto, Kevin. O que está acontecendo? Você não viu nada. Vai ficar melhor ainda. Grande noite, né? Eu aposto que está super confuso. Eu acho que entendo. Eu sei que devia ter dito antes, mas eu não disse. É que eu sou... Terry, eu sei. Você é gay. Eu não sou gay. Espera um pouco, agora você me confundiu. Eu sou uma garota. Eu sou uma mulher. Tá legal, eu sou a Brigitte Bardot. Será que dá pra voltar pra formatura agora? Eu sou uma fêmea, eu juro. Espera. Espera aí, isso aí é de verdade? Me desculpe. Onde é que você adquiriu esses peitos? É que tinha um concurso e eu precisava provar uma coisa, mas então eu fiquei e eu conheci você. E você é tão maravilhoso que... Droga, não dá pra acreditar nisso. Eu sei que está zangado, mas eu acho você incrível. A nossa amizade significa tanto pra mim que eu não... Então tudo isso era uma farsa. Uma grande farsa. Rick, espere. Você tem que entender o quanto significa pra mim. Tem que acreditar em mim. Claro, Terence. Afinal, você tem sido tão honesta comigo. Então, como vão os peixes? Ah, vão bem. Eu coloquei outro no aquário. E sabe de uma coisa? Eles se amarram em pizza. Rick, por favor, me perdoa, Rick! Não dá não. Rick! Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Ela tem peitos. Vambora, Débora. Bom, já são 9h15. Eu tenho que ir. Eu me diverti muito. Tenho uma boa formatura. Oi. Você tá acompanhada, né? Obrigado, filho. Buddy, por que você levou o Kevin?
Boa noite. Puxa. Ah, não tem problema. Nós somos apenas dois belos e limpos adolescentes americanos descobrindo sexo. Você lembra da Sandy, a garota do peixe? Oi. Oi. É. A minha viagem de autodescoberta terminou em desespero. Isso aqui é bem mais interessante. É sério. Será que dava pra você apagar a luz? Eu fui um garoto adolescente, por Terry Griffith. Eu vou sair com o Dilly este final de semana. Ele é tão legal. Ai, eu nem posso acreditar que tenha dado sorte. Que isso, Denise. Quem deu sorte foi ele. Ei, Terry. É verdade que você abriu com aquele cara da faculdade? É verdade. Você quer sair no sábado à noite? Ah, desculpa, mas é que eu ainda não tô muito legal. E no domingo? Será que domingo você tá legal? Não, obrigada. Terry, você tem que sair dessa. Eu vou sair. Só que talvez eu demore uns 2 anos. Terry, eu adorei seu artigo. Especialmente aquela parte onde você diz que você pode ser legal mesmo não tendo uma roupa legal. Eu penso a mesma coisa. Você não tá afim de sair qualquer dia? É que eu ainda não estou muito legal. Mas muito obrigada. Shelley, espera aí. Terry, quer vir aqui, por favor? Algum problema? Venha ao meu gabinete. Eu li o seu artigo na Tribuna do Sol. Meus parabéns por ter vencido. Obrigada. É realmente muito bom. E lamento ter julgado você mal. Não precisa se desculpar. Eu não teria esse emprego se não fosse pelo senhor. Me obrigou a lutar pelo que eu queria e eu nunca vou te esquecer por isso. Obrigado. Eu aprendi muito também. E o garoto de quem falou no artigo, o Rick? Ele me odeia. Que pena. Você gosta mesmo dele? Por que tá falando isso? Eu li o artigo. Não fica com medo, não. Eu sou piloto de provas. Eu faço isso no meu emprego. Estacionou super bem, Bud. E está atrasado. Eu sei, eu fiquei sem gasolina. Mas não se preocupa, não. Eu já coloquei $1. Eu paguei. Terry, é verão. Tente sorrir. Minha cara dói quando eu sorrio. Escuta aqui, irmãzinha da minha vida. Eu tenho carteira de motorista e uma vida sexual. Você tem o emprego da sua vida e um motorista. A vida é boa. Vamos comprar um sorvete? É pra você. Você fica muito bem de vestido. Muito bem mesmo. Eu pensei que você me odiasse. Eu senti saudades. Eu li o seu artigo. Você ainda sente a mesma coisa que sentia por mim?
É, eu acho que sim. Por que nós não saímos um pouco para nos divertir? Nós podemos ir dançar na sexta-feira à noite. Espera um pouco. Eu sou o homem aqui. Vamos experimentar assim, tá? Por que não vamos dançar na sexta-feira à noite? Essa ideia é muito original. Ei, vamos dar um passeio? Tá. Vamos. Só se eu for dirigindo. Vem, Bud! They say we're worlds apart. We don't belong together. But I've got this need in my heart that careless talk can't sever. Now we're alone. And no one can take that away. You're safe in my arms. Don't go away, don't go away. Say you stay. I'm gonna love you. Oh, baby. Make it forever. Oh, baby. On the run, and I see you just a little. But as long as I need someone, I'll keep a light in my window. So promise one thing.